Olá, saudação, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e nessa aula nós vamos falar sobre o gênero textual artigo de opinião. Vamos falar sobre a organização do gênero artigo de opinião, como ele se constitui, quais são os elementos que o constituem, qual que é o objetivo, quais os direcionamentos. Vamos falar também sobre algumas estratégias utilizadas para poder pensar em algumas partes do artigo de opinião. Vamos pensar a sua estrutura de forma separada, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, para a gente poder entender como dar uma boa amarração para o texto que seja um artigo de opinião. Enfim, vamos ver também alguns elementos linguísticos que nós podemos utilizar para poder qualificar a proposta do nosso artigo de opinião. E para a aula de hoje eu vou compartilhar um material com vocês. Então, a partir de agora, a minha imagem vai ficar um pouco menor na tela, porém estaremos presentes ainda. E então os convido para essa aula e o tema de hoje é artigo de opinião. Então vamos lá. O que vem a ser um artigo de opinião? Então nós temos uma palavra que é muito importante, opinião, que vem de opinar. Eu sei que é um gênero textual onde o objetivo vai ser eu opinar, eu dar a minha opinião. Ok? Então, quando eu falo em opinião, eu estou falando em um gênero que é de cunho argumentativo, é um texto onde eu vou argumentar. Nesse texto, o autor ele tem a finalidade de apresentar um tema e seu ponto de vista. Então, o autor ele apresenta um tema e vai defender esse tema, vai apresentar um ponto de vista e ele vai defender esse ponto de vista através de uma série de argumentações. Então, o objetivo desse texto visa informar e persuadir o leitor sobre um dado assunto. A opinião de um autor sobre um assunto de relevância é defendida por meio de recursos argumentativos. E quando a gente fala em recursos argumentativos, existem algumas estratégias, algumas ferramentas, algumas estilísticas que nós vamos utilizar dentro do nosso artigo de opinião, que vão nos ajudar a melhor elaborar o nosso conjunto de ideias. Então, a gente pode usar algumas comparações, algumas exemplificações, alguns depoimentos, alguns dados estatísticos, tudo isso enquanto argumento para poder sustentar o nosso ponto de vista, ou seja, a nossa tese, o recorte que nós fizemos de um dado assunto, de um dado tema. As características do texto do artigo de opinião. Então, o artigo de opinião ele é um texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico. Ele circula nos meios de comunicação em geral, então nós vemos artigos de opinião em jornais, em revistas, na internet. Geralmente, o título desse tipo de texto, desse gênero textual, é um título polêmico ou provocador. Ou seja, é um título que precisa chamar a atenção do leitor, precisa provocar o leitor para que ele possa mergulhar na leitura do texto como um todo. Esse gênero textual também exige a variedade padrão da língua. Quando a gente fala em variedade padrão, nós estamos falando nas variedades linguísticas. Qual que é a variedade predominante? A variedade norma culta padrão, que nós utilizamos para poder escrever o artigo de opinião. Porém, nós temos uma certa liberdade estrutural. Logo em seguida, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do artigo de opinião. A gente vai poder entender um pouco como lida com essa liberdade estrutural, ok? Então, a liberdade estrutural ela vem de acordo com a proposta ou de acordo com a situação de comunicação. E nós temos ali, então, a presença de uma clara intenção persuasiva. A intenção de convencer o leitor de algo, convencer o leitor a concordar ou a compreender o meu ponto de vista, enquanto escritor. E sobre a estrutura, então, do artigo de opinião? Isso é muito importante, gente. O importante é não se contentar mais com um texto com cara de redação escolar. O que a gente quer dizer com isso? É importante inovar, é importante ousar, mas com responsabilidade. Como que eu consigo ousar e inovar com responsabilidade? A partir do momento em que eu me aproprio do artigo de opinião, quando eu consigo compreender a sua forma, a sua estrutura, como que eu vou encadear e desencadear as minhas ideias, como que eu vou expandir o meu raciocínio dentro do artigo de opinião, a partir do momento em que eu tenho esse conhecimento, aí eu consigo usar de maneira consciente e responsável, sem fazer com que o meu texto se torne incoerente, e sem fazer com que o meu texto se torne incoesivo também, tá? O modo como você fará isso será aprimorado a cada nova redação que produzir. Como que nós aprendemos a escrever? Professor, como que eu aprendo a escrever? Só existe uma maneira de aprender a escrever. A gente só aprende a escrever escrevendo. Então, quanto mais eu escrever, mais eu vou aprimorar as minhas técnicas. E mais naturalmente vai ser elaboradas as minhas ideias a partir da escrita do artigo de opinião. E aí, então, vamos falar agora um pouco sobre a estrutura do artigo de opinião. Então, de modo geral, o que nós temos? Nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão.
Temos um título que pode ou não ser obrigatório, dependendo de onde para onde eu vou escrever o meu artigo de opinião, ok? Se eu for escrever uma proposta de vestibular, dependendo da instituição, eles pedem o título e dependendo da instituição, eles não pedem o título. Porém, se o título tiver que estar presente, que esse título seja um título atraente e provocativo, seja um título que chame a atenção do leitor. E aí, então, depois nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é o primeiro parágrafo do texto. É na introdução que eu vou contextualizar a minha ideia, que eu vou contextualizar o meu ponto de vista, onde eu vou apresentar o problema a ser discutido e aonde também eu vou apresentar a minha tese, o meu ponto de vista. Então, como que funciona? Eu tenho um tema, desse tema eu faço um recorte. Esse recorte que eu vou fazer, o que eu vou falar a respeito desse tema? Esse é a minha tese. E com certeza eu estou falando dessa tese porque dentro dessa tese eu enxerguei uma situação, um problema que pode ser resolvida ou simplesmente reafirmada. Então, na introdução, eu tenho a contextualização da ideia, eu tenho o problema e a tese. No desenvolvimento, eu vou trabalhar com os meus argumentos e com as minhas justificativas, onde eu vou argumentar para sustentar a ideia que eu apresentei na minha introdução. E aí o meu desenvolvimento, quando eu falei da estrutura que não é fixa, da estrutura que é livre, liberdade estrutural, no meu desenvolvimento eu posso trabalhar com 2, com 3, com 4 argumentos. Isso vai depender da necessidade, da quantidade de argumentos que eu tenha para poder sustentar a minha ideia. E então o que vai determinar a quantidade de argumentos é a tese, tá? É a tese, é o recorte que eu fiz da temática para poder escrever. E aí, então, depois do desenvolvimento, eu tenho a conclusão. Na conclusão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um raciocínio argumentativo, eu vou fazer uma condensação das ideias da argumentação e eu vou trazer o fechamento do meu texto. Então, é na conclusão que eu vou apresentar uma proposta de intervenção, por exemplo, para o problema que eu apresentei na introdução. E é na conclusão que eu vou fazer um fechamento da tese que eu apresentei na introdução. Então, notem que as partes do texto, nós estamos vendo agora o artigo de opinião por partes, mas notem como as partes elas se amarram. Então, o meu título ele tem que ser sugestivo, atraente, provocativo do título, porque o título vai chamar para a introdução. A introdução ela tem que manter essa proposta persuasiva. Então, a introdução ela vai ter que ser muito bem escrita, para que ela possa ser muito bem amarrada aos argumentos. Então, notem que nós teremos, por exemplo, se eu for escrever um artigo de opinião com 4 argumentos, serão 4 argumentos no corpo do meu texto que terão que se ligar à minha introdução. Os 4 argumentos terão que se ligar à minha introdução de modo que nenhum deles se contradiza. Pelo contrário, de modo que eles venham a sustentar a minha tese. Ok? E a conclusão é onde eu venho e trago esse fechamento dessa minha ideia inicial que foi desenvolvida ali, que foi ampliada no desenvolvimento do meu texto. Então, a introdução ela ocupa o primeiro parágrafo do texto, é onde vai se apresentar a tese, ou seja, o problema a ser resolvido. O parágrafo introdutório, então, ele deve ser o norteador de toda a discussão que vem a seguir. É a partir do parágrafo introdutório que eu vou desenvolver o todo do meu texto. As outras partes, elas não serão desamarradas, elas não serão desconectadas. Eu acho que essa é uma palavra muito importante para a gente nesse momento. Conexão. O meu texto ele tem que estar conectado. As partes do meu texto têm que estar bem conectadas, bem amarradas, de modo que uma parte consiga sustentar a outra e que uma não contradiga a outra, tá? Então, o parágrafo introdutório ele deve ser o norteador de toda a discussão que vem a seguir. Aí depois no desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte mais extensa do texto, é o momento onde eu vou argumentar, onde eu vou utilizar uma série de propostas de argumentações para poder sustentar a minha tese. E esses argumentos eles precisam ser convincentes. Eu preciso convencer o meu leitor a respeito da minha opinião, do meu posicionamento. Prenda o leitor nos seus argumentos, fazendo com que ele se sinta representado pelas suas palavras. Isso é muito importante. Quando o leitor ele entra no texto e a partir da leitura ele consegue se sentir representado, quando ele se identifica com a proposta textual ou com os argumentos que você utilizou dentro do texto, já é meio caminho andado. A partir desse momento, o leitor ele vai te acompanhar do começo ao fim. E para você convencê-lo a respeito do seu ponto de vista, não será muito difícil, ok? Então, no desenvolvimento, onde eu faço a defesa das minhas ideias, a defesa da minha ideia, né? Porque eu vou defender uma ideia e não várias ideias. É uma ideia, eu posso usar uma série de argumentos para defender uma ideia. E a conclusão, que é o momento, então, como nós já falamos, de mostrar as resoluções sobre o que foi apresentado e o que foi defendido. Então, a conclusão, ela sempre vai apresentar uma proposta de solução para o problema discutido, de modo geral.
De repente, esse problema pode não ter solução. Ao invés de eu trazer uma solução, eu posso trazer uma reflexão a respeito dessa problemática, a respeito desse tema, a respeito desse recorte feito, ok? E como começar, então, um artigo de opinião? Vamos entender aqui. Deve-se ter a preocupação fundamental com o tema oferecido. Primeira coisa, primeira preocupação, tema oferecido, tá? E aí eu vou levar em conta que o parágrafo introdutório, como nós já falamos anteriormente, ele vai ser o norteador de toda a estrutura dissertativa. Vai ser o parágrafo introdutório que vai carregar a ideia nuclear a ser utilizada no todo do texto. Então, a minha introdução ela tem que ser muito bem organizada. Tá? E aí depois a gente vai pensando em algumas estratégias de escrita para a gente conseguir organizar bem então esse parágrafo introdutório. Existem diversas maneiras de se elaborar a introdução de um artigo de opinião, mas o que veremos a seguir vale ressaltar são alguns modelos sugestivos e não regras. Vamos ver algumas ideias então de como começar um artigo de opinião. Como que eu posso começar um artigo de opinião? Vamos ver. Então, a primeira proposta é a declaração inicial. Quando eu falo em declaração inicial, é quando eu abro o parágrafo com uma afirmação. Ou seja, é a forma mais comum de se desenvolver uma introdução, tá? Quando eu vou trazer uma conceituação. Por exemplo, ó, política e televisão são duas instâncias da sociedade brasileira que parecem reunir o maior número de pessoas despreparadas e desqualificadas. É como se escolhessem a dedo as piores pessoas, com raras exceções, para legislar ou executar, animar shows de auditório ou de entrevistas e etc. Notem que aqui eu já tenho uma série de informações que eu vou poder desenvolver no momento da minha argumentação, das minhas argumentações, e eu já tenho também uma proposta ali, a partir dessa ideia, eu consigo defender um ponto de vista e levar esse ponto de vista para o final do meu texto, para a conclusão do meu texto, então. O que poderíamos fazer para que essas escolhas entre representantes políticos e representantes televisivos não fossem de uma maneira tão aleatória? Tá vendo? Algumas questões já vão brotando na nossa mente, a partir do momento em que a gente começa a dialogar com esse texto. Definição. Quando se tem por objetivo conceituar algo, um processo, uma ideia, uma situação. Violência. Violência é toda ação marginal que atinge o indivíduo de maneira irreversível. Uma bala perdida ou intencional, um assalto, um amigo ou conhecido que perde a vida inesperadamente através de ações inomináveis. Então, a primeira, nós falamos da declaração inicial, eu faço uma declaração inicial e a partir dessa declaração inicial eu vou desenvolvendo a minha ideia, eu posso fazer uma definição. Então, a partir do tema, eu vou falar sobre violência, esse é o tema. Então, o que eu faço antes de falar sobre dados estatísticos, por exemplo? Então, eu faço uma definição sobre violência. E a partir da definição de violência, eu vou desenvolvendo as outras partes do meu texto. Apresentação de dados estatísticos. Vamos ver como é que funciona. E aqui nós temos números, porcentagens, dados. Nas grandes cidades brasileiras não existe sequer um indivíduo que não tenha sido vítima de violência, tá vendo? A mesma proposta do tema anterior. Só que olha aqui nesse tema anterior, nós vimos que o autor ele decidiu começar pela definição. Agora aqui, ó, começando por números e estatísticas. Nas grandes cidades brasileiras não existe sequer um indivíduo que não tenha sido vítima de violência. 48% das pessoas que já foram molestadas, 48% das pessoas já foram molestadas. 31% das pessoas tiveram algum bem pessoal furtado. 15% já se defrontaram com algum assaltante dentro de casa. 2% presenciaram assalto a ônibus. E uma coisa que é muito importante, é como a gente está falando de mesmo tema, se eu optasse por começar o meu artigo de opinião a partir de um parágrafo introdutório por meio de definição, eu poderia utilizar esses números e esses dados como um argumento para argumentar. E aí eu vou trazer uma argumentação por dados estatísticos. Começando o artigo de opinião por uma interrogação ou uma sequência de interrogações. É uma forma criativa de envolver e despertar a atenção do leitor. Deve-se tomar cuidado com o número de interrogações, isso é muito importante. Gente, sempre pensem numa coisa, menos é mais, tá? Todas deverão ser respondidas por você nos parágrafos argumentativos, pois afinal é você quem estará opinando e não deve esperar que o seu leitor responda por você. O que é muito importante? Eu não posso esperar o meu leitor completar o sentido do meu texto. O meu leitor ele tem que entrar no texto e dentro do texto tem que ter todas as ferramentas necessárias para que ele possa compreender. Claro que eu vou levar em consideração uma coisa, o conhecimento de mundo, o repertório do meu leitor vai ser muito importante para esse entendimento, mas quanto mais claro eu puder deixar, melhor vai ser a compreensão.
Então, as perguntas que eu fizer no texto são as perguntas que eu mesmo terei de responder. Afinal de contas, essas perguntas são molas propulsoras que impulsionam o meu leitor a continuar o processo de leitura. Então, vamos ver ali como é que funciona. É verdade que, depois da porta arrombada, uma tranca é sempre nela colocada? Foi pensando assim que o governo nomeou a procuradora aposentada Anadir de Mendonça Rodrigues para comandar a Corregedoria-Geral da União, que tem status de ministério, porque visa a apuração de todas as irregularidades cometidas no país. Então, para poder falar a respeito de uma questão relacionada à corrupção, o autor ele decidiu começar com uma questão, com uma pergunta. É verdade que depois da porta arrombada uma tranca é sempre nela colocada? E aí, a partir dessa pergunta, então, a resposta é o desdobramento do ponto de vista do autor, do escritor. Alusão histórica. Quando eu falo em alusão histórica, eu estou falando numa organização de uma trajetória que ela vai do passado ao presente, do presente para o passado, quando eu pego dados históricos para poder fundamentar o meu posicionamento. Tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Na Idade Média, no Renascimento, ou até mesmo durante o século das Luzes, a mulher esteve sempre à disposição da família, dos trabalhos domésticos e da criação dos filhos. Somente no século XX, ela ganha, ainda que não suficientemente, coragem para inserir-se no mundo dos homens. Pilota, dirige grandes empresas, constrói edifícios. Então, historicamente, o autor aqui, ele construiu o parágrafo introdutório. E a partir dessa construção histórica, então, ele vai dar continuidade nos argumentos. O que eu posso lembrar? Eu posso ver aqui que, por exemplo, nós estamos vendo um trecho que fala sobre igualdade de gênero, né? Falando na questão a posição da mulher dentro da sociedade. Então, desde a Idade Média, do Renascimento e até o século das Luzes, a mulher sempre teve uma disposição, num posicionamento desprivilegiado. Hoje, ainda que de maneira tímida, ela ainda consegue galgar alguns espaços. Então, por exemplo, se eu começasse o meu parágrafo introdutório falando sobre uma questão de definição do conceito de mulher, definição de o que é mulher na sociedade, eu poderia utilizar esse parágrafo como um parágrafo argumentativo, porque historicamente falando, eu falo do posicionamento da mulher na sociedade atual e eu faço um resgate histórico. Olha só, não é de hoje. Então, historicamente falando, eu tenho dados para comprovar o meu posicionamento, o meu ponto de vista. E aí, concluindo então a nossa aula. Gente, retome o que foi dito na introdução. Nunca se esqueçam da introdução. Eu estou escrevendo o meu parágrafo introdutório, ele vai ser norteador, tá? Então, o que eu posso fazer? Antes de pensar no parágrafo introdutório, as ideias que estarão na minha memória e na minha cabeça, eu posso fazer um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias. Eu pego essas ideias e eu vou desenvolvendo no papel a partir de tópicos. Tópicos descompromissados, sem compromisso com a estrutura nesse momento. Jogue as ideias. E aí, depois que eu conseguir, depois que eu cansar, que eu esvaziar as ideias, aí eu vou pensar então no parágrafo introdutório, quais as ideias que eu vou utilizar para minha argumentação, qual que vai ser o meu posicionamento, como que eu vou amarrar o meu título com o meu parágrafo introdutório, como que eu vou amarrar os meus argumentos com a minha introdução e como que a minha conclusão vai dar conta de fechar as ideias desenvolvidas no desenvolvimento do meu texto. Não utilize pronomes pessoais, você não está escrevendo na primeira pessoa, nós estamos escrevendo um texto com um olhar de terceira pessoa, ok? E seja conciso, mas também seja seguro ao reafirmar sua posição, ao afirmar e reafirmar. Não tenha medo, tá? Seja seguro para reafirmar sua posição dentro do texto, artigo de opinião. Afinal de contas, é a tua opinião, é o teu posicionamento, tá? Então, gente, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que tenha ajudado muito. E a partir dessa atividade, então, a partir dessa aula, nessa aula levantamos um material que vai ser importante para as nossas atividades dos momentos seguintes, ok? Lembrando, galera, que além das nossas videoaulas, então, nós estamos fazendo nosso acompanhamento online pelo Zoom. Nós estamos também fazendo as nossas atividades pela plataforma do Positivo On, além de utilizar as nossas redes sociais, né, para continuar a nossa comunicação, tanto com vocês, alunos, quanto com os pais e com a escola. Então, gente, qualquer dúvida, por favor, retornem o contato. Não deixem de acompanhar as atividades do Positivo On. A partir dessa aula, então, nós teremos ali um conjunto de alguns exercícios de fixação e de compreensão, e de repente umas atividades de escrita, então, para a gente ir exercitando essas técnicas que nós ressaltamos e conversamos sobre nessa aula, ok? Espero que tenha ajudado muito. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero todos no nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Beijão.